Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu quero deixar aqui para vocês. Hoje é véspera, né? Véspera de Natal, né? Amanhã já é Natal. Eu quero deixar uma palavra aqui para meditação nessa noite, onde fica. Eu quero cumprimentar também cada um, né? Com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Todos que estiverem do outro lado assistindo, né? Esse vídeo, eu não sei aonde você está agora, qual estado, qual país, mas eu quero deixar aqui para você a palavra do Senhor para nossa meditação nesta manhã já, né? Porque já são meia-noite, né? Que fica em Isaías, no livro de Isaías, primeiro a seguir, aonde diz a palavra: a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Osias, Jotão, Acás, Ezequias e reis de Judá. O castigo de Deus sobre Israel. Ouve os céus e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás, porque serias ainda castigado se mais vós rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Oh, glória a Deus, aleluia. Que palavra, irmãos. Que palavra maravilhosa é essa? Para nos alertar, irmãos. Nos alertar de tudo que está acontecendo no mundo. Onde a gente vê tantas coisas erradas, tanta gente doente. Esses dias eu tive falando sobre a palavra do Senhor lá no Salmo 53,
no 3 lá, no 4, que fala, o Senhor levou sobre si as nossas dores, nosso sofrimento. Eu não vou pregar sobre essa palavra, mas eu quero falar, meus irmãos, a palavra do Senhor é clara demais. Clara demais, irmãos. Por que que o mundo está doente? Por que que o povo está doente? E apega tudo, apega em remédio, apega em tudo, mas não apega ao Senhor. Irmãos, é muito difícil. A igreja do Senhor corrompeu, está corrompida na terra. Olha, você vai falar da palavra do Senhor para as pessoas, meus irmãos. Pessoas até que serve o Senhor, está na casa do Senhor, mas você vai falar para ele algo da paz de Deus, irmãos. Eles não entendem, irmãos, eles não ouvem, eles acham que eles é que sabem de tudo e não dá crédito, não dá ouvido. Aquelas pessoas ali, como está falando na palavra, como está falando na palavra aqui do Senhor, que a terra ainda não, Deus não destruiu a terra toda, aleluia, xarabacanta lamanaia, ride canta laia sube, ride canta, aleluia, Jesus, aleluia, por causa dos profetas, por causa das pessoas, dos remanescentes ainda que estão de pé, dos remanescentes que ainda buscam a verdade. Por isso que a terra ainda não, Deus não destruiu tudo como fez com Sodoma e Gomorra, por causa daquele que paga o preço, aqueles que buscam na verdade, na essência do Senhor. Mas a igreja do Senhor está corrompida, irmãos. Eles se deixam se vender por nada, por lentilhas. Oh, xarabacanta lamanaia, aride canta laia. E se a gente vai pregar, vai falar, eles não aceitam, é eles que sabem, é eles que estão certos. Mas acontece que nós temos que levar a palavra e fazer aquilo que Deus nos manda. Hoje eu ouvi uma palavra que o Senhor deixou para mim ali. Meus irmãos, as pessoas olham para nós, eles olham para a nossa aparência. Eles não vê a essência que nós carregamos do Senhor. Eles muitas vezes estão cegos, mudos, surdos. Eles não sabem, meus irmãos, o preço que a gente pagou, nós pagamos para chegar até aqui, para fazer aquilo que Deus manda, para estar ali nas guerras, nas batalhas, sabe? Hoje eu ouvi uma palavra do Senhor que Ele falava para mim, muitos não dão nada para mim por causa da aparência, muitos olham para mim e me acham como uma coitadinha, e muitos falam assim, oi irmãzinha, ai mãe, eu não gosto de ouvir isso, sabe? Porque se meu Deus é grande, se o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, irmãos, nós somos grandes também, se nós estamos com Ele. A palavra do Senhor fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que está comigo. Com o Senhor nós podemos saltar as muralhas, com o Senhor nós podemos cantar do lado de lá como Miriam cantou. Aleluia, aleluia, xarabacanta lamanaia, mas o Senhor conhece nós por dentro e por fora.
porque quem nos escolheu foi Deus, quem nos resgatou foi o Senhor. Ele que nos tirou, me tirou lá do monturo. Ele que me tirou do engano, do engano. Ele que abriu os meus olhos. Ele que abriu os meus olhos para a verdade, para hoje eu estar vendo a verdade, estar alimentando daquilo que me fortalece. Por que que muitos estão doentes? E muitos morrem nas filas dos hospitais. Eu não sou contra médico, eu não sou contra, porque é Deus que levantou. Mas a palavra, ela é verdadeira, ela não nega. A palavra, ela é fiel, ela é viva, ela é eficaz. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Então, o que está falando aqui na palavra do Senhor? Que as pessoas, por não saber, por não buscar do jeito certo, eles perecem, eles ficam doentes, os ossos doentes, tudo doente, tudo enfermo. Olha aqui aonde fala aqui, ó, meus irmãos, o boi conhece o seu dono, o seu possuidor, o jumento também, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Ô, xarabacanta lamanaia, quantos que bate a mão no peito aí, meus irmãos, porque está numa igreja há tantos anos, frequenta ali um templo que foi levantado por homens. Templos que o Senhor Jesus até falava de sepulcros caiados. O Senhor Jesus chegava lá, era jogando as coisas no chão, era aquelas pessoas que ficavam na porta das igrejas vendendo ali, os cambistas, vendendo as coisas para aproveitar ali. O Senhor Jesus quebrava e mandava tudo sair dali. Mas hoje o povo está pior do que o boi selvagem, está pior do que o jumento. Ô, xarabacanta lamanaia, aride canta laia sube, arimanai. Até o jumento, meus irmãos, ele obedeceu o Senhor e falou com aquele homem, aquele servo que era corrupto, Balaão, que recebeu propina para fazer o mal contra o povo de Deus, E o jumento não queria ir. E Balaão começou a bater no jumento, sabe? Quantas vezes, irmão, nós está aí fazendo a obra, nós está ensinando, nós está assim ajudando, e a pessoa vira as costas para nós, começa a falar, blasfemar, a bater contra os profetas do Senhor, contra os remanescentes, porque ainda há remanescente do Senhor nessa terra que não se deixa ser vendido. Mas nós somos rejeitados aqui nessa terra. Os verdadeiros são rejeitados aqui nessa terra. Porque nós não somos corruptos. Aquele que não se deixa, não se vende por lentilha, por propina. Aqueles ainda que serve com retidão, que fala a verdade, que busca a verdade, eles são rejeitados,
porque não tem aparência, muitas vezes não tem dinheiro, não tem riqueza, faz a obra do Senhor é pela misericórdia, irmãos, igual como eu mesmo, eu faço é por amor à obra, é por misericórdia do Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele que conhece, meus irmãos, aquele que serve a Ele com retidão, com a verdade. Aí, meus irmãos, quando a pessoa tá aí doente, tá ruim, que as coisas apertam, corre atrás do povo que ora, corre atrás do povo, pedindo para orar e para levantar campanha, levantar oração. Mas o Senhor, sabe o que o Senhor falou para o profeta Samuel? Até quando que vivia ajudando aquele rei corrupto, Saul. Até quando você vai ter pena daquele homem? Se eu já rejeitei ele. Então tem coisas que Deus vomita, Deus rejeita, irmãos. Há coisas que acontecem que Deus rejeita, Deus vomita. E o profeta ainda vai lá, estende a mão, ali, mostra a cara, para ajudar que a pessoa, a hora que ele sara, a hora que ele tá bom, casca fora e não dá nem um tchau. São pessoas ingratos, quer fazer o que eles querem, quer buscar para si mesmo. Eles é que sabem, é eles que entendem, mas eu já vi isso demais, meus irmãos. Eu já vi isso demais, eu já convivi com isso demais, de pessoas me procurar a hora que tá precisando, a hora que tá ruim, a hora que melhora, eles viram as costas e não dá nem moral para nós mais, não volta nem para agradecer. A palavra do Senhor fala para nós ser gratos. Gratos, meus irmãos. Ali, Pedro, a sogra dele, estava ruim, estava com febre, estava acamada. E ali, aquelas mulheres de Deus foi atrás de Jesus, para ir lá na casa dela, curar ela. Que ela estava ruim. Aí, o Senhor Jesus foi, desculpa, irmãos, que às vezes eu começo a falar, dá uma coceira na garganta, mas está repreendida em nome de Jesus. Aí, ela ficou curada, a sogra de Pedro ficou curada, mas sabe o que ela fez? A sogra de Pedro, ela ficou tão agradecida, que foi seguir o Senhor Jesus. Ela ficou muito agradecida de ter sido curada. E passou, meus irmãos, a servir, a seguir o Senhor Jesus, a seguir Ele, a servi-lo. Por causa de quê? Da gratidão. Deus agrada, meus irmãos, não é porque os profetas, o povo de Deus quer dinheiro, não. Nem reconhecimento, não, meus irmãos. Quem precisa ser reconhecido aqui é Jesus, é o Senhor, o dono de todas as coisas, aquele que fez o céu, a terra e o mar, aquele que nos formou, que nos criou, que criou tudo e deixou para nós, fez tudo para gente usufruir das coisas boas aqui enquanto nós estiver nesse mundo.
Eu já vivi, meus irmãos, lá no mundo. E hoje eu vivo nos pés do Senhor. Porque eu fui criada para as fazendas, sabe? E na minha época, meus irmãos, lá para as fazendas, o padre ia de ano em ano, fazia batizados, fazia aqueles casamentos. É o que a gente conhecia, sabe? Mas a gente tinha fé no Deus Todo-Poderoso, né? Que fez o céu, a terra e o mar. Eu sempre fui, assim, uma pessoa temente ao Senhor ali, mesmo sem não conhecer a verdade direito, mas eu acreditava no Senhor, eu buscava Ele do meu jeito, sabe? Mas quando eu fui para os caminhos do Senhor, eu era nova convertida, fiquei pouco tempo e casei, né? Mudei para fazenda de novo e deixei os caminhos do Senhor, mas a gente faz as nossas escolhas do nosso jeito e a gente tem consequência. As consequências vêm das faltas, das más escolhas, mas quando eu voltei para os caminhos,